Olá pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. Seguindo na temática de aplicações multiplataforma, aplicações com FireMonkey, hoje nós vamos falar sobre entrada de dados em FireMonkey. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina. Esta é nossa agenda de hoje. Então vamos compreender um pouco melhor sobre controles nativos, então vamos revisitar esse assunto de controles nativos. Também tipos de teclados, como fazer uma navegação adequada entre os controles, validação de dados e também localização da aplicação em termos de opções que nós temos para criar aplicações multilíngua, né, com tradução. Tá? Então, iniciando por controles nativos, e qual é a razão que eu estou retornando a esse assunto, né? O que o controle nativo tem a ver, né, com entrada de dados? Tem tudo a ver. Né? Então, no FireMonkey, a partir aí da série, a partir do XE8, né, nós começamos a introdução de alguns controles nativos. O que são os controles nativos? Eles são representações nativas. Então, você tem o FireMonkey ele renderiza os controles, né, a partir da sua própria infraestrutura. Todos os controles são criados e renderizados pelo FireMonkey. Porém, estão sendo adicionados na plataforma opções de renderizar alguns controles utilizando o controle nativo da plataforma destino. O que isso ajuda? Isso ajuda numa maior integração com o sistema operacional. Então, por exemplo, lá no iOS nós temos calendários que já são nativos, List View é nativo, no Windows, né, temos o Edit e o Memo, no iOS também o Edit e o Memo podem ser nativos. Né? Então você tem uma propriedade que é o Control Type, que permite você dizer se ele é estilizado, que é o padrão do FireMonkey, ou Platform. Quando é Platform, ele vai implementar a validação, o controle nativo da plataforma destino. Hoje isso está disponível para iOS, alguns controles, aí você vai encontrar no Help, a gente tem o link do Help aí no final da apresentação. Alguns controles para iOS, alguns controles para o Windows. Né? Para o iOS, Edit, Memo, calendários, inclusive o List View pode ser utilizado na forma nativa. Para o Windows, Memo, Edit e alguns Screws. Né? Com esse cara, você consegue ter, então, todos os recursos nativos da própria plataforma. Então isso é bom porque as integrações que já existem, né, com as plataformas, como leituras de tela, Siri, esse tipo de coisa, já vem de bandeja para a sua aplicação. Né? Então você consegue aí algumas features interessantes na entrada de dados utilizando os controles nativos. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Esse é um exemplo que acompanha o produto, né? Esse é para mobile inicialmente. Então aqui, obviamente, nós vamos rodar na iOS. O Android ainda não tem isso suportado, terá em breve. Então, se vocês olharem lá nosso roadmap que acabou de ser publicado, né? Ontem, a gente colocou lá no Delphi Brasil também, os controles nativos, entradas de texto, estão previstos para Android para a próxima release. Então nós vamos ter features similares a que nós vamos ver aqui no iOS, também lá no Android. Né? Então essa aplicação nada mais é do que são alguns edits aqui, né, com mudanças de cor de cursor, esse tipo de coisa, edit transparente, né, que nada mais é que do estilo, né, do transparente edit. No Memo, ó, você vai ver que quando ele está plataforma, ele vai passar a suportar algumas coisas de formatação, detectar campos que são de uso comum, né? O calendário e o próprio List View. Tá? Então, executando esse cara aqui no mobile, aqui neste tablet, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui. Tá? Qual que é a diferença para o controle do FireMonkey? A diferença é que quando esse cara está aqui em execução lá no tablet, né? Primeiro que, vamos lá, a única diferença aqui, ó, é que nós temos o Control Type Platform, né? Você usa o mesmo edit, o mesmo memo, não tem um controle diferente, tá certo? É simplesmente a propriedade Control Type, ó, tá? Então quando esse cara está aqui executando, ó, nós temos lá o recurso nativo, né, dos edits, ó, cor de cursor diferente, centralização, por exemplo, não que alguns recursos não ocorram, né, com o FireMonkey também ocorre, mas você vai ver que existem propriedades
diferentes, tá? Especialmente, por exemplo, aqui no memo. Ó. Ó, esse aqui é um memo transparente, né? Aqui, ó, com spell checking, né? Então isso aqui ele está fazendo direto do sistema, né? Se eu mudar aqui, ó, errar a palavra, tá vendo? Ele já está reclamando, né? Que mais? Aqui estar sensível a esse tipo de dado, né? Por exemplo, se eu clicar aqui sobre o telefone, ó, ele já aciona o recurso do sistema operacional. Se eu quero fazer uma descagem, adicionar para os contatos, enviar mensagem, aqui no e-mail, provavelmente ele vai abrir a página. Não, eu cliquei na página, né? Mas se eu clicar aqui no e-mail, ó, provavelmente ele vai abrir o cliente de e-mail, vai perguntar aqui se eu quero mandar um e-mail. Então, essa sensibilidade, ela é nativa desses controles, né? Aqui o calendário nativo do iOS, Switch nativo também já está disponível, né? E o List View, quando utilizando a opção nativo, você tem, por exemplo, agrupadores, você tem aqui esse sumarizador aqui, ó, na lateral, né? Então são recursos interessantes que valorizam a entrada de dados, né? E tem integração nativa com o sistema operacional, ou seja, o próprio edit memo nativo do sistema, e que vai estar disponível também para Android em breve. Por isso que eu achei interessante mostrar isso daqui aqui, pouca gente conhece, né? Isso também está disponível para o Windows. Então, esse exemplo aqui, ó, ele tem basicamente um edit, né, e um memo, tá? Esses estão marcados como plataforma e esses daqui não. São os mesmos controles, um plataforma, outro não, né? Se nós executarmos essa aplicação aqui no Windows, veja a diferença, ó. Primeiro que o estilizado, né? Ele vai seguir aqui as cores do estilo que nós aplicamos, o nativo está seguindo as cores do sistema operacional. Mas fazendo um clique aqui com o botão direito, ó, você tem o menu nativo do Windows, ó, de opções. Tá vendo? Nativo do Windows, né? Enquanto aqui no FireMonkey, ó, é o menuzinho do FireMonkey, as opções que o FireMonkey te dá. Tá? Então, essa é a diferença entre a implementação dos controles nativos e dos controles estilizados. Tá certo? Muito bem. Outro fator importante a ser considerado na entrada de dados é o tipo de teclado, né? Porque isso já reduz, já faz com que o usuário tenha acesso mais direto e somente aquilo que eu quero aceitar de texto nesse campo. Então, esse keyboard type, né, que está lá na propriedade dos edits, por exemplo, né, ele permite que você configure distintos padrões de teclado. Então, por exemplo, aqui alfabeto, aqui só numberpad no zip code, que é o CEP, né? E-mail address, ele vai privilegiar os caracteres de e-mail como arroba, ponto, né? Telefone, URL, tá? Então, esse cara aqui também te ajuda a ter uma entrada de dados mais bem organizada, né? Então, se nós executarmos esse cara aqui, vou colocar aqui iOS inicialmente, opa, não é você, é você. Tá aqui, ó. Então nós vamos abrir aqui o teclado, né? Esse era o alfabeto normal, mas se eu venho aqui para o zip code, por exemplo, ó, ele está privilegiando os números, né, em cima. No e-mail, ó, ele trouxe para frente aqui já o arroba, né? No telefone também somente os números. Então são mudanças, né? Aqui, ó, URL, né? Então tem lá o ponto .com aqui embaixo, ó, como acontece em qualquer aplicação. Então, essa configuração do teclado também ajuda, né? É importante nesse quesito de fazer uma entrada de texto bastante legal, né? Eu vou rodar esse cara aqui também no Android. Deixa eu só reconectar aqui o dispositivo.
Vamos executar esse mesmo cara no Android. Vou compartilhar aqui a tela dele com vocês. Tá aí. Então, nós temos lá o efeito, né? Tecladinho no caso do zip code, né? Então, esse comportamento ele é ditado pelo sistema, né? Então, nós simplesmente estamos dizendo para ele qual teclado nós queremos exibir, tá certo? Ok? Muito bem. Então tá aí. Outro assunto é a questão da navegação, né? Então, numa entrada de dados, né, a ideia é privilegiar sempre o menor número de toques possíveis, ou seja, você ter somente as entradas de dados que sejam realmente estritamente necessários, especialmente quando a gente está falando de mobile. Automatizar a entrada de dados sempre que possível, quer dizer, se essa é uma informação que você consegue trazer de algum lugar, traga, né? Não exija a redigitação das coisas a todo tempo, porque a sua aplicação vai se tornar difícil de usar e provavelmente o usuário pode abandoná-la, então tem que ser simples. Muitas vezes é importante balancear ter um bom balanço, né, entre o nível de controle e de exatidão que eu quero versus tornar aquilo utilizável. Né? Então é importante ter essa distinção, né? Essa noção, tá certo? Outra coisa com relação ainda à navegação, né? A validação de dados, fazê-la. Existem boas e más maneiras de fazer validação de dados, né? Então, recomendável, né, é que você não crie navegações que sejam muito bloqueadas. Então, por exemplo, né, eu posso ter ali uma guia e iniciar um preenchimento de dados e no next dessa guia, por exemplo, se é como um wizard, né, fazer toda a validação e apontar em um label, em consistência e fazer o cara retornar ali para fazer regularizar a digitação. Né? Tentar evitar ao máximo, né, caixas de diálogos modais, ficar dando mensagem a toda hora ali quando o cara está digitando, porque isso, especialmente no mobile, é horrível. Então, ter esse tipo de abordagem. Né? Falando um pouquinho mais aqui de navegação, aqui, e vamos lá. Então, esse cara aqui, ó. Então, o que nós temos aqui? Né? Mostrar duas situações para vocês. Tá? Primeiro, com relação aqui a navegação nos controles. Né? Então, o que você pode fazer? Para que ele facilmente faça esse deslocamento, né, de um controle para outro, mesmo na plataforma mobile, você utiliza aqui no Form, no Keydown. Tá? Isso somente para Android, porque no iOS isso não é necessário. Tá? Então, no Android, você utiliza esse truquezinho aqui para forçar o deslocamento entre os campos, tá certo? Então, se nós executamos esse cara aqui, aqui no Android, eu acho que eu já tenho ele aqui. Auto Navigation. Aqui, né? Então, eu estou posicionado ali no primeiro campo, né? Vou apertar aqui o Return Key, né? Então, ó, eu venho navegando, né? O cara vai preenchendo e navegando, né? O que acontece aqui no Web Page? Né? No último campo, tem um evento adicionado para que quando o cara acabe de preencher, ele já faça o OK. Né? Então vamos imaginar que isso pode ser um form de cadastro, pode ser. Né? Então você pode automatizar isso para evitar
de reduzir ao máximo o número de toques, né? Eu coloquei um label lá dizendo que o botão OK foi pressionado, só para exemplificar, obviamente, mas também para evitar caixas modais, esse tipo de coisa. Tá? Um outro detalhe importante nessa navegação de entrada de texto, ó, é essa questão do teclado, né, do foco do teclado. Então existem várias soluções para isso, você vai encontrar algumas aí, até eu estou adicionando na apresentação mais de uma, né? Mas uma que funciona bem é essa Unity, ela é de um MVP da China, ele tem um blog, né? E ele disponibilizou essa classe, é um class helper, tá? Está adicionado aqui no projeto, ó, esse virtual keyboard helper, né? E ela automatiza esse ajuste dos controles em relação ao teclado, tá? Então está indo junto aí nos exemplos, nós já havíamos falado disso, mas sempre importante ter isso em mente, tá certo? Então isso com relação à navegação. Muito bem. Falemos um pouco sobre validação de dados. Então, opções que nós temos para fazer validação de entrada de dados, especialmente no mundo FireMonkey, né? Estas propriedades são extremamente importantes, né? Então, o filter share, você consegue adicionar um filtro ali no edit, por exemplo, somente dos tipos de caracteres que você quer receber, se, por exemplo, somente números, ponto, traço, coisas assim, então pode ser útil ali para uma entrada de dados como CPF, etc. Né? Esses dois eventos são essenciais, um validate, né? O momento que o usuário vai mudar de campo ali, você pode fazer uma validação e manter o foco naquele campo, né? Ou em tempo real usando change tracking, tá? Você consegue validar em tempo real a mudança, o que está sendo imputado. Né? Mas um grande aliado nesse processo, especialmente com o change tracking, são as expressões regulares. Então, eu coloquei aqui um webinar, tá, para que vocês assistam depois, só sobre expressões regulares, como elas funcionam, como configurá-las. Né? E esse site aqui, ele permite que você teste expressões regulares online. Tá? Então, aqui você consegue imputar uma expressão regular e testá-la nessa interface do browser, né? Para saber se você está montando ali uma expressão regular correta. Tá? Então, para mostrar um uso disso, né, e que pode simplificar em muito a validação de dados, de entrada de dados, esse exemplo ele faz parte do produto, mas a gente fez uma pequena modificação aqui só para acrescentar algumas máscaras a mais. Né? Então, o que é que nós temos aqui? Ó? A aplicação FireMonkey. Né? A ideia é validar alguns tipos de dados, ó, e-mail, IP, data, né, nesses formatos, e aí eu acrescentei aqui um CPF também. Né? Basicamente o que vai acontecer, ó, observa que o nosso edit ele tem um efeito aqui de shadow, esse shadow está vermelho. Né? O que vai acontecer é que quando o cara estiver válido, né, nós vamos passar o shadow aqui para verde, para indicar que o campo está válido. Tá certo? Aqui estão as expressões que estão suportadas nesse exemplo. Né? Então, por exemplo, aqui essa expressão regular para a validação do CPF. Né? E o que vai acontecer é que no momento que o usuário está digitando o texto, ele está usando a classe de regular expressions do Delphi. Né? Se você olhar na documentação, tem tudo isso explicadinho em termos de classe. Está lá na documentação também que a gente está enviando. Então, se o valor que nós estamos imputando, ele condiz com a expressão regular ali esperado, vai ficar verdinho, senão fica vermelho. Tá? Basicamente é isso. Quando então eu troco ali o list box lateral, eu troco o tipo de expressão que eu vou validar. Né? Se nós executarmos esse carinha aqui, então você tem aqui inicialmente o e-mail, né? Eu posso imputar aqui um e-mail, por exemplo, incorretamente, ele continua vermelho. Quando eu regularizar aqui com o arroba, ele está correto. Né? Se eu vier aqui para o CPF, por exemplo, 123, 123, 123, 123. Está errado, né? Esse CPF tem que ter. Nesse caso, nós não estamos validando se é um CPF válido, mas sim se o formato é válido. Tá certo? Então, o uso das expressões regulares pode tornar aí também bastante fácil e interativo, uma vez que você tem a sua biblioteca de expressões regulares pronta, algo banal fazer esse tipo de validação e garantir de uma forma, veja, que bastante elegante. Né? Eu simplesmente vou trocar a cor do edit aqui e sem ficar exibindo mensagens, etc, etc. Tá ok? Então isso com relação a expressões regulares. Um último assunto que não tem exatamente a ver com entrada de dados, mas tem,
né, é a questão de localização da aplicação, ou seja, tradução da aplicação em diversos idiomas. Então a ferramenta tem um editor lá integrado, né, ela faz o básico, né, mas existem opções hoje, inclusive open source, melhores, né, com mais recursos. Uma delas, que eu gosto muito, é esse cara aqui, esse Decalang. Esse Decalang Localization Package é open source, você pode baixar, e é extremamente simples de usar. Quando você cria um projeto e adiciona os componentes dele, né? São basicamente dois componentes, tá? Aqui de configuração e esse aqui que linka as linguagens que você vai utilizar, né? Você basicamente vai criar os arquivos de recursos, né? Onde estão as traduções. Aqui você tem a configuração das linguagens que estão sendo suportadas por essa aplicação, ó. Tá certo? E aí você tem um editor, né? Deixa eu localizá-lo aqui. Ele está lá para baixar junto, né? Esse editor é uma aplicação, tá? Que você utiliza para fazer a tradução. Então ele vai inicialmente esse controle aqui exportar todas as strings da aplicação, né? Depois você pode fazer update se você quiser, tá? Por exemplo, se você adicionou novos formulários, etc, né? E aí, a partir desse cara aqui, ó, você consegue editar as suas traduções, né? Então, se eu pegar aqui esse cara aqui, ó, por exemplo, em alemão, né? Então, você tem aqui o form, né, o original em inglês, e aí a tradução aqui feita em alemão e o que está faltando traduzir, né? E isso gera, quando você salva aqui, um arquivo de linguagem, né, que ele vai carregar em tempo de execução. Então deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Esses arquivinhos aqui, ó, tá certo? Que serão carregados em tempo de execução. Então eu acabei criando aqui a versão em português por esse editor mesmo, né, só com duas mensagens, certo? Então você, por aqui, né, você cria uma nova linguagem. Então eu adicionei uma nova linguagem no projeto, né, importei ela aqui depois, né, aqui no nosso editor, certo? E quando você executa aqui a aplicação, então está aqui em inglês, né? Nós podemos, por exemplo, aqui em alemão, né? As mensagens em alemão e aqui, ó, em português, mensagem de exemplo, mensagem de teste. Então ele faz essa automação para você. Na verdade, por exemplo, as mensagens que está acontecendo aqui, ó, aqui no momento de dar a mensagem, eu estou buscando, né, a mensagem traduzida. Tá vendo? Ó, esse S caption message, S text message são constantes que estão traduzidas lá no arquivo, né? Mas aí você pode traduzir caption, você pode traduzir tudo que está aqui à sua visão. Então isso também é importante quando a gente fala em qualidade, né, da entrada de texto, no entendimento do que o usuário está vendo. Então por isso que eu adicionei essa questão de localização, né, da aplicação tradução neste episódio. Tá certo? Muito bem, então esses foram os demos de hoje. Aqui mais informações sobre o que nós vimos, documentação, outros exemplos, tá? Também com relação a teste, né? Validação dos inputs de dados, do que está entrando de dados na aplicação. Algumas dicas aqui a mais de live binds, né? Que também faz parte de entrada de dados. Caixa de diálogo, né, de progresso, quando você tem algo para o usuário esperar, que também faz parte do conceito ali de uma boa entrada de dados, tá certo? Então, com isso a gente está encerrando o Academy de hoje. Eu gostaria de agradecer muito pela presença de todos. Aqui está meus dados para contato. Por favor, siga-nos, Delphi Brasil e Embarcadero BR, são nossos principais canais de contato com a comunidade. Muito obrigado uma vez mais e vamos agora ao vivo com perguntas e respostas.